Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é William, sou professor de Estética e História da Arte. Estou aqui para mais uma aula hoje. Bom, queria conversar com vocês mais ou menos como vai funcionar as nossas aulas a partir de hoje. Então, eu falei para vocês que eu ia tentar seguir um modelo padrão da faculdade, mas eu fui liberado para fazer algumas alterações e achar de um jeito que vai ser bom aplicar essa aula, né? Eles entenderam que cada matéria tem as suas particularidades, então meio que ficou determinado isso, tá? A gente vai meio que seguir o modo como a gente aplicava a nossa aula anteriormente, então é, a gente vai ter as videoaulas aqui para vocês assistirem pelo YouTube, não vou mais mandar pelo WhatsApp, porém vão ter algumas coisas que eu vou disponibilizar para vocês, como PowerPoint, que antes eu não mandava, e algumas outras coisas. Antes da aula, eu vou pedir para que vocês leiam um texto também, eu vou enviar esse texto no próprio WhatsApp, vai ficar disponível para vocês lá. Então, vão ser 3 páginas para vocês lerem, tá? O livro chama O que é Estética? E o tema é Entre Nostalgia e Modernidade. A gente vai entender mais ou menos o que significa essa nostalgia e o que é essa modernidade, como que ela aparece. Também vou deixar isso disponível no Moodle para vocês terem acesso. E deixa eu ver o que mais que eu tinha para falar com vocês. As perguntas ainda vão continuar, tá? Então, hoje a gente tem perguntas para vocês responderem. Já funciona também como um guia de estudo, se vocês conseguirem ver, eu já dou algumas informações de onde vocês vão encontrar isso, ou, por exemplo, o que aquele teórico fala, ou o que exatamente ele pensa. Então, vocês já vão encontrar um direcionamento e vocês vão só precisar depois complementar essas informações. Deixa eu ver o que mais. PowerPoint eu já falei para vocês como está disponível. O vídeo vai acontecer, a nossa aula vai acontecer por vídeo a partir do YouTube. E a gente vai discutir também por meio do WhatsApp sobre esse assunto, tá? Então, eu quero que enquanto vocês estejam assistindo o vídeo, vocês também me mandem perguntas relacionadas ao assunto para eu ir tirando e para a gente discutindo sobre isso, tá? Acredito que, principalmente na arte, a gente pode ter várias releituras, variando de cada pessoa, de pessoa para pessoa. Então, acho que é importante a gente expor isso para chegar a um entendimento ainda maior. Acho que por enquanto é isso, pessoal. Depois eu vou avaliar as atividades, tá? Vai valer nota de participação, que vocês me responderem e enviarem pelo Moodle. E por fim vai ser isso. Depois eu quero uma opinião também de vocês sobre como que foi o andamento da aula, se tá ok, tem alguma coisa para mudar, o que dá para melhorar. Mas acho que é isso. Perfeito? Vamos continuar? Começar a nossa aula. Colocamos compartilhamento de tela. Visualizar. Tamanho real. Opa, visualizar. Tá em tela cheia. Perfeito. Hoje, pessoal, em si, eu falei para vocês darem uma lida naquele texto Entre Nostalgia e Modernidade. Então, eu quero que vocês entendam mais ou menos do que a gente vai falar nessa nostalgia, nessa modernidade, para dar um aprofundamento maior no assunto, tá? A gente vai falar especificamente, tá, muito detalhadamente de 3 teóricos, tá? O Marx, Nietzsche e o Freud, tá? Então, são esses 3 grandes teóricos que a gente vai falar sobre. E, enfim, quem achar que a pronúncia não tá legal, por favor, me corrija, tá? O inglês não tá aquelas maravilhas que eu falei para vocês. Mas, enfim, a gente vai falar exatamente desses 3 que falam muito sobre uma questão, se a gente pensar numa questão de nostalgia, de simplesmente vangloriar muito tudo que a gente já viveu antigamente, de recusar uma modernidade, tá? Novos conceitos, é, uma nova arte, digamos assim. Eles simplesmente valorizavam muito o que já tinha sido feito, especialmente em relação à Grécia Antiga, tá? De toda a monumentalidade, toda a questão da perfeição que era atingida na Grécia Antiga. E aí cada um trata de um jeito como era feito, tá? Como para que essa arte servia, qual era o intuito, qual era o conceito dela, o que ela queria passar para a população e qual que era, digamos assim, qual que era a função dela específica, se era política, se era pedagógica, se era moral, se era social, o que era exatamente. Então, a gente vai falar muito desses 3 teóricos aqui para frente, tá? Um é o Karl Marx, que eu falei para vocês, primeiro, a gente vai falar, digamos que foi um dos grandes estetas e filósofos que ajudaram nessa criação do nosso conceito estético, e que estuda muito isso a fundo.
A gente vai falar dele relacionado à teórica do capital e da luta de classes. Vamos falar do segundo, tá? Do Friedrich, que é, digamos que é o profeta da morte de Deus. Ele começa a ver ao abandono do Deus grego, mas uma continuidade de uma outra, posso falar sem entregar o ouro. Ele vê o abandono do Deus grego, mas ele vê a substituição desse Deus grego por uma outra figura, tá? Então a gente também vai discutir bastante sobre isso. E vamos falar também do Freud, tá? Pai da psicanálise. Ele quer entender o porquê que a arte, o que leva a gente a fazer o processo de criação da arte, o que a gente pensa quando a gente está criando, o que significa o que a gente cria. Então ele vai estudar muito a fundo esse processo da arte. A gente vai ver por etapas, tá, pessoal? A gente também vai ver alguns influenciadores, algumas pessoas que influenciaram esses grandes artistas, digamos assim, e pensadores. Então, a gente vai ver com o que eles contribuíram também, outras pessoas com o que elas contribuíram para a formação no processo conceitual desses grandes artistas. Aqui, especificamente, a gente vai começar falando de Marx, tá? Ele começa a falar, pessoal, que a arte em si, ela tem uma função muito específica, um mecanismo, digamos assim. Ela tinha a arte grega, né, desde que ela surgiu na Grécia e tudo mais, ela tinha uma função muito específica. Ela não era só feita para agradar ou isso e aquilo. Não, né? A gente já falou, por exemplo, que ela servia como um meio de encorajamento, de encorajar, digamos assim, toda a população da Grécia Antiga, especificamente, é que até hoje ela serve de modelo para gente. Então, Marx fala, por exemplo, que a arte ela já tinha, há muito tempo atrás, essa função do poder de ser voltada para uma economia, para uma política, de mostrar leis, por exemplo, a gente pensar nas leis da perfeição, da representação, de quem conseguir esculpir melhor numa pedra, numa escultura, alguma coisa assim, e também da religião, se a gente pensar numa questão de ser uma arte voltada para os deuses, né? Então, tudo tinha um porquê, um endeusamento de tudo isso. Em relação à metafísica, de explicar, né, o surgimento da humanidade, ou o que mantinha a humanidade, etc. E na questão da ética, por mostrar, digamos assim, o que era ser um deus ético, um ser humano ético, como que se criava, então, uma sociedade ética, tá? Fugindo da corrupção, não tendo governantes corruptos e tudo mais. A Grécia já traz isso para a gente há muito tempo atrás. Porém, ele começa a falar que se a arte, Marx começa a falar que se a arte ela é ligada a esses conceitos, então ela não é mais um dom da natureza, a gente simplesmente não, a pessoa não nasce simplesmente e ela é um artista, digamos assim, por dom, por natureza, desde o nascimento. Vamos supor Michelangelo, tá? Digamos que ele simplesmente não nasce um artista, tá? Ele se torna conforme ele vai amadurecendo, conforme ele vai crescendo, porque ele começa a absorver essas questões de que ele acha legal produzir uma arte que é voltada para economia, para política, que, né, tem essas representações, é meio que isso. Não simplesmente ele representa tudo que ele acha que é bacana, que é legal, então ele representa muito a vontade, digamos assim, de terceiros, tá? Não exatamente a vontade dele, por mais que ele ache que seja dele, ele está aí seguindo uma regra, digamos assim, tá? De representar uma arte voltada para essas leis, para essa política, para essa economia. Aquela arte tem uma função. Então, ela é uma arte voltada para a função de terceiros, tá? Não é exatamente para a vontade deles. Então, ele fala que assim, sendo que não é uma arte que ele produz baseado no que ele tem vontade, no que ele realmente, digamos assim, qualquer coisa, ele precisa se representar uma borboleta, né? Não, a gente vê que a maioria das grandes estátuas da Grécia Antiga e tudo mais, elas tinham uma finalidade de representar deuses, né? Platão, por exemplo, Atena. Então, era sempre deuses de grande importância, grande representatividade. Então, ele fala que isso não garante uma autonomia, tá? Do artista de representar o que ele quiser. É uma questão heteronoma, porque ele representa o que a população, digamos assim, coloca como se fosse uma moda, sabe? Vamos supor, a palavra fugiu agora. Tá, mas como se estivesse na moda agora, digamos assim, uma coisa bacana agora é representar, por exemplo, sei lá, deuses, tá? Platão, por exemplo,
de uma forma mais racional, de uma forma, né, mais perfeita. Eles sempre, os gregos em si, a gente sabe que eles sempre buscavam a perfeição, mas ele fala em buscar isso de uma maneira, digamos, mais, como vou explicar para vocês? Mais voltada para a população, não do jeito que ele queria representar, sabe? Ele sempre representava pensando na arte, mas com essa função política, social, ética. Nunca exatamente na arte da Grécia Antiga a gente via essa questão mais do sensível, né? Que eu falei para vocês que eles não pintavam deuses chorosos. Não, a gente não tinha muita questão da sensibilidade e da tristeza, do sentimentalismo, sempre eram coisas muito, digamos, racionais, tá? Muito racionais e nada emocionais, exatamente, achei a descrição perfeita. Então, a gente tinha ali principalmente uma submissão da arte à política, né? A arte se representando essas figuras muito importantes, se eram os deuses, se eram os governantes, se eram pessoas de grande importância na sociedade, ou de como até um bom cidadão deveria ser, eram sempre essas figuras, tá? Enfim, ele fala também que na arte grega, Marx fala que na arte grega a gente atingiu a perfeição, já que a gente não vai mais conseguir atingir isso novamente. É uma arte inacessível, digamos assim. Então, tudo que a gente já tem produzido, a gente tem uma nostalgia, aí que entra o termo nostalgia, a gente tem uma nostalgia porque a gente criou uma norma, digamos, perfeita, né? A arte, ela tinha um intuito totalmente político, educacional, pedagógico e tudo mais, e a gente atingiu essa perfeição. Hoje em dia, a gente meio que parou. Não é que a gente parou, a gente atingiu a perfeição, a gente parou de buscar isso, tá? E mais pra frente, a gente vai ver alguns outros teóricos que criticam essa visão um pouco, tá? Elas vão um pouco contrária. Mas, enfim, é meio que isso de falar que a gente pode sim ter uma fascinação, uma nostalgia pelo que a gente já produziu de perfeito, que a gente utiliza isso hoje como um caráter pedagógico, didático e tudo mais, até hoje, mas que a gente não consegue mais produzir coisas tão perfeitas igual igual se produzia antigamente. Tá? A gente sabe que até não tem interesse da população, nosso mesmo, de chegar a algumas técnicas ainda mais inovadoras do que a gente tinha na Grécia Antiga, que digamos que foi o ápice da perfeição. Enfim, essa arte em si, o Marx também estudou por quê que ela consegue, por que será que ela é tão importante para a gente até hoje? Como que ela consegue comover a gente até hoje, né? Ele fala que é porque eles trabalhavam com temas eternos, tá? Então, se vocês pararem para ver, principalmente, toda a arte da Grécia Antiga, a maioria delas fala sobre uma luta do homem contra a natureza, tá? Uma luta para sobreviver, uma luta na questão de liderança, na questão do poder e tudo mais, e também ela representa o domínio de uma classe sobre uma outra, tá? Então a gente pode falar que é o domínio da classe nobre sobre uma classe mais simples, tá? Uma classe mais baixa, digamos assim, que é o que a gente tem até hoje, né? As coisas não mudaram, as pessoas ainda que têm muito poder aquisitivo, digamos assim, uma classe que tem mais dinheiro, que tem mais visibilidade ou status, ainda possui um poder muito grande sobre uma classe mais simples. E a gente consegue ver isso claramente na nossa sociedade atual. Então, é basicamente isso. Aqui a gente entra em um outro teórico, que a gente vai falar do Friedrich. Por exemplo, ele vem com alguns conceitos falando sobre o super-homem, o que é o super-homem e a vontade de poder. Ele dá várias declarações, assim, pessoal, do que ele considera essa vontade de poder, do que ele defende e tudo mais. Porém, ele foi interpretado muitas vezes por pessoas erradas, tá? De maneiras errôneas, digamos assim. Por quê? Ele expôs o que era o super-homem, ele expôs o que era a vontade de poder. Porém, antigamente, ele falava que as pessoas não estavam preparadas para interpretar ele do jeito, digamos, no ponto que ele tinha chegado, sabe? Ele se considerava que ele tinha chegado num ápice muito grande, num nível muito alto de filosofia e tudo mais, e que as pessoas mais simples que interpretavam isso, interpretavam de uma maneira errônea, de uma maneira errada. Então, isso acabou tomando como se ele tivesse sendo impulsionando ou favorecendo a questão do nazismo. Então, isso foi utilizado, as teorias dele foram até utilizadas, por exemplo, para se defenderem o nazismo, sabe, como meio de defesa, de dissertação, digamos assim. Então, ele teve as filosofias dele traduzidas, né, digamos, pelas pessoas, por outros filósofos, por outros estetas, por outros conceituais, e aí traduziram isso de uma forma errada.
ok? A gente também vai ver dois outros personagens que foram muito influentes para ele também, que ajudaram também na formação de todo esse pensamento, que um é o Schopenhauer, esse segundo da imagem que eu coloquei aqui para vocês, que ele também vai falar sobre pessimismo e sobre vontade, tá? Especificamente a vontade de viver, o que que é essa vontade, como que ela se faz, como que a gente entende essa vontade na arte. E, enfim, Friedrich, especialmente, ele falava do espelho grego, tá? O espelho grego é nada mais que a gente olhar para a Grécia e ver como que eles, não exatamente, digamos assim, interpretar o que eram os gregos, mas sim quem eram os intérpretes do tempo, tá? Quem eram as grandes figuras, digamos assim, e o que que eles faziam, tá? Vamos supor que a gente tem toda a população, e quando a gente vai estudar a Grécia, a gente pensa nos deuses, isso e aquilo. Então, quem que era a população que mantinha a Grécia? O interessante não é a Grécia em si, tá? O artista que produzia isso e aquilo. Não, eram as pessoas de grande poder. Ele falava que a gente tinha que utilizar isso para, digamos assim, nos educar de uma maneira de quem possuía um grande poder, tá? Quem eram essas pessoas importantes? Quem que eram esses intérpretes? Quem que eram as pessoas que mantinham, digamos assim, toda essa essa sociedade perfeita da Grécia? Quem que conseguia civilizar tudo isso? Então, é basicamente isso. Até eu coloquei uma frase aqui, né? Não cabe interpretar os gregos, mas sim ver os intérpretes dos tempos. É isso, uma frase do Friedrich. E ele fala que a gente tem a Grécia chegou num nível de profissão tão grande, que eles conseguiram atingir a matemática, a física, a filosofia, enfim, várias áreas que né, eles chegaram com muita perfeição. Não foi simplesmente alguma descoberta pequena, uma outra, digamos assim, também pequena, mas um pouquinho maior, assim, tudo, não. Eles conseguiram atingir a perfeição de tudo que eles faziam. Então, aqui o Friedrich, ele fala muito que por conta da Grécia ter atingido uma questão muito perfeita, muito grandiosa, as outras, a evolução em si que deveria acontecer não aconteceu, tá? Nas próximas civilizações. O que aconteceu foi que as pessoas simplesmente, nós seres humanos, a gente foi simplesmente acostumando, e sempre endeusando muito a Grécia, a gente esqueceu que a gente tinha que continuar uma evolução baseada nos conceitos que já tinham descobrido. Ou seja, se a matemática falavam que era 1 mais 1 eram 2, a gente deveria simplesmente estar buscando mais conceitos matemáticos, buscando mais a perfeição, mas não, a gente sempre tomou muita Grécia como referência. Então, ele fala que a gente foi adestrado secularmente, tá? Até hoje a gente usa a Grécia como referência, que é esse adestramento secular, digamos assim, que foi a criação desse homem domesticado, tá? Que a gente tem que ser dócil, a gente tem que ser um animal gregário, digamos assim, doentio, medíocre. Então é praticamente isso. Ele fala que esse é um cidadão europeu, tá? Que tudo isso aqui que eu coloquei aqui é o comum cidadão europeu, como o europeu se comporta. Então, nós seguimos as regras, assim, digamos, da Grécia Antiga, e até hoje a gente não, por mais que a gente ache que não, que a gente tem alguma evolução e tudo mais, a gente tem grande diferença no processo da antiguidade, de como eles se comportavam, de como era uma civilização, do que eles faziam, e a gente parou muito de inovar e de pensar à frente, e só digamos, seguir o que já estava feito, o que já tinha sido pensado, o que já tinha descoberto, e é basicamente isso. Eu não sei se é porque eu falo muito rápido. Aliás, uma vez eu vi um vídeo meu que tinha dado aula para vocês e estava uma loucura, porque eu não entendia praticamente nada. Aí depois deu para entender, mas eu não sei se era só no começo, que eu falo rápido demais. Então, quando for assim, vocês me dão uma corrigida lá também, tá? Enfim, minha garganta seca demais. Nossa, eu preciso sempre tomar água, vocês já perceberam. Enfim, aqui a gente vai falar de uma outra influência, tá? Que eu tinha comentado até aqui para vocês, do Schopenhauer, que era um grande influenciador, que baseava, que tinha, seguia praticamente a mesma linha do Friedrich. E aqui a gente vai falar dele, tá? Essa questão da vontade. Falei para vocês que ele falava muito da vontade de viver, de como que é essa vontade, e que a gente vai entender o que era exatamente essa questão da vontade. Ele falava que isso, a vontade em si, era uma questão metafísica e ontológica. Metafísica por explicar todo a questão de como a humanidade funciona, de qual foi seu surgimento,
do que é o que sustenta a gente, digamos assim, tá? Ele fala basicamente que a gente tem vontade, né? A gente tem diversas vontades. A maioria, ele também cita que a gente tem principalmente vontade de viver. Aí depois tem a outra questão que era uma vontade sexual. Ele fala que é o nosso segundo elemento. E aqui em si ele fala, por exemplo, até da questão da vontade de viver, vinculando isso com a questão do suicídio, tá? Ele fala que dentro do suicídio em si, a gente tem uma vontade de viver, por mais que seja negativa. Porque quando uma pessoa se suicida, ela mesmo se suicidando, né, ali tirando sua vida, falando que não quer viver e tudo mais, ela está tirando sua vida, mas ela está provando também negativamente a vontade que ela teria de viver, mas que ela não está conseguindo. Vocês conseguem enxergar isso dessa maneira? Então ele tenta meio que explicar isso, ele vai muito além na questão da vontade, ele fala que a vontade também tem uma coisa contraditória, e principalmente no suicídio, quando uma pessoa se suicida, por exemplo, ela tem aí uma questão, essa vontade de viver comprovada, porque se ela não tivesse também, né, digamos assim, ela teria feito isso há muito tempo, mas ela faz de uma maneira que a machuca, que a devora, enfim, é basicamente isso, essa ideologia dele. E o Schopenhauer também falando sobre pessimismo e a vontade, que eu falei para vocês, mas na frente a gente vai estudar um pouco mais sobre o que seria esse pessimismo e como que ele aparece numa questão da tragédia. Mas Schopenhauer em si, ele é considerado platônico, tá? Porque ele crê na teoria das ideias, de que as ideias em si servem como meio de inspiração e educação da sociedade, né? Lembra que eu falei que antigamente na Grécia Antiga a gente tinha todo um modelo ideal do que era o estado ideal, de que era a civilização comportada, uma sociedade totalmente civilizada, de como as pessoas se comportavam num caráter ético, num caráter moral, cultural, de não serem corruptos, de não passarem os outros para trás. Então era basicamente isso. E ele fala principalmente que ele começa a colocar meio que uma divisão, digamos assim, na arte, tá? Ele fala que arquitetura, escultura, tragédia, digamos assim, que peças que a gente consiga representar uma materialidade, tá? Uma materialidade. Acho que eu tinha falado errado. Elas são simplesmente cópias ou reproduções da realidade, tá? Então, ela transmite muita questão da sensibilidade porque te traz muitas emoções. Mas ele fala que a música em si é uma questão que foge um pouquinho disso. Que a música é meio que um estado contemplativo absoluto. Porque você a música em si, ele fala que é uma questão imaterial e menos ligada ao sensível. Então, quando você escuta uma música, você consegue apreciar muito mais ela, mas, digamos assim, ele diz que a questão da sensibilidade é menor quando relacionada a quando você vê um grande templo, quando você entra num grande templo, ou coisas assim, sabe? Ele fala que por ser uma questão imaterial também ela é menos ligada ao sensível, digamos assim. E aqui a gente fala de um outro grande artista que eu falei para vocês, mas esse daqui ele passa muito rápido, tá? Vamos dizer assim, que é o Wagner, Richard Wagner. Esse aqui fala da vontade de viver, que eu falei para vocês, a questão do suicídio, tá? Que fala que o Schopenhauer fala que tem a questão do contraditório, que uma pessoa quando ela se mata, digamos assim, quando ela se suicida, ela prova negativamente a vontade de viver. E aqui no Wagner, ele já começa a considerar essas coisas esse ato em si como uma tragédia, né? Então ele já começa a criar um outro conceito, digamos assim. Por isso ele vai lá e escreve O Nascimento da Tragédia, tá? É onde ele tenta encontrar a questão filosófica, a questão intelectual e a questão artística, tudo em um ponto só, explicando por que essa questão da tragédia, o que é exatamente essa tragédia, num ponto de vista muito intelectual, numa questão filosófica também, do que seria, quais são os sentimentos que isso traz para a gente, e numa questão artística também de como que isso era representado, o que era exatamente. Coloquei uma outra frase dele aqui, tá? Que ele fala muito também, vou ler para vocês: enganarmos-íamos se víssemos esse empreendimento de divertimento de esteta no momento em que a emoção patriótica dominava a nação, um jogo gratuito no momento que triunfava o heroísmo. Então, ele vê uma questão, pessoal, de que a arte em si, ela não era um divertimento, tá? Ela tinha muito mais uma questão empreendedora, muito mais uma questão voltada para a educação da população e tudo mais, e não exatamente uma questão só de apreciação, ela ia muito além disso. Por exemplo, na música, tá?
assim como Schopenhauer, ele acreditava muito, tá, no poder regenerador, tá? Ele acreditava que a música poderia em si regenerar a população, digamos assim, dar um ápice na população, e tirar um pouco da questão muito sentimental ou a questão desencorajada da população. Ele acreditava muito nesse poder da música que eu falei para vocês, que era único a única arte que eles acreditavam que podia chegar nesse estado contemplativo absoluto, por ser um objeto imaterial, né, e menos ligado à sensibilidade, então ela conseguia dar um up, digamos assim, em toda a população, tá? Já a questão das outras artes, arquitetura, isso, escultura, tem mais uma, arquitetura, escultura e tragédia, elas já eram muito voltadas a uma coisa muito mais sentimental, muito mais sensibilizada. Quanto à música, ela já podia, os hinos, né, que eles faziam antigamente, totalmente encorajavam os deuses, os guerreiros, e tudo mais. Enfim, aí eu coloquei, por exemplo, aqui 2 livros, tá? Que vocês vão ver muito se vocês começarem a estudar um pouco isso a fundo, tá? Então, vocês vão sempre encontrar grandes teorias ali, pontos tanto positivos quanto negativos, mas são pontos decisivos em relação ao pensamento da filosofia e da estética, tá? Que compõem isso. Um é o do Friedrich, que é esse primeiro livro que eu coloquei, O Nascimento da Tragédia, que ele começa a falar uma questão de pessimismo, né, do que é essa tragédia em si, e o outro é o do Zaratustra, que eu falei para vocês que foi interpretado de uma maneira errônea também, e até acabou por influenciar o nazismo. Aqui exatamente a gente começa a falar muito sobre a tragédia e o niilismo, o que é exatamente este niilismo, e a questão da tragédia a gente começa a se aprofundar um pouquinho mais sobre o que é. Então a tragédia em si, normalmente ela era mais voltada para os músicos, tá, pessoal? A tragédia ele diz que nasceu a partir do coro de Dionísio, tá? Uma questão muito sentimental, tá? Tem uma questão histórica e filosófica por trás de tudo isso. Ele fala que os gregos, eles eram muito isolados, digamos assim, de coisas muito sentimentais. Eles tinham uma vida muito racional, tá? Porém, Dionísio, tá? Que era um outro deus, ele tinha uma vida, digamos assim, mais festeira. Ele era muito mais sentimentalista, tá? Era uma pessoa que fazia muitas festas desenfreadas, normalmente com um vínculo sexual e orgíaco. Então, ele sempre fazia essa era uma pessoa que sempre estava ligada a essas questões que, digamos assim, que não eram muito comuns para os demais da sociedade, tá? Ele era uma exceção à parte e a sociedade em si tentava ser mais civilizada de acordo com as normas, com a questão ética, né, que os deuses em si propagavam naquela época e os governantes. Então, a partir de Dionísio, a gente começa a ver que o homem em si, ele não passa mais a ser o produtor, né? Não é o artista, ele não é o produtor da obra de arte, ele simplesmente passa a ser a própria obra de arte, porque eu falei para vocês que a arte, ela causa uma questão de reflexão, lembra? Se me causa reflexão, se me leva a um, um ponto de vista, se eu consigo trazer aquilo para minha mente, eu fico lá, digamos, estudando e entendendo, mas por quê, como que isso acontece, mas para que isso, mas será que é correto, será que não é? Quando eu começo a ter toda essa questão da reflexão, reflexiva, é aí que eu posso considerar o homem, então, como uma própria obra de arte, não em si só como uma um artista, um produtor da obra de arte e tal. Enfim, aí a gente começa a dar entrada, pessoal, na tragédia, porque Dionísio vem e leva todas essas questões para a Grécia em si, e começa a vincular os outros deuses a isso, tá? Ele começa, digamos assim, popularizar essa atitude, colocar, digamos assim, expandir essas festas enfreadas que ele fazia, e aí a gente já começa a ter uma visão mais pessimista voltada para tragédia, tá? De acordo com a sensibilidade. Ele começa a quebrar um pouco dos costumes, da moral que se tinha antigamente. E aí a gente fala de Friedrich de novo, tá? Duas visões assim diferentes em relação a tudo isso. E Schopenhauer, tá? Friedrich em si falava que a tragédia era pessimista, tá? Então o pessimismo, eu falei para vocês que a gente consegue relacionar ele com as festas desenfreadas do Dionísio, que causavam, querendo ou não,
uma desorganização de toda a população, e Schopenhauer em si, ele falava que o pessimismo constitui uma solução para a vontade de viver. Então ele via no pessimismo uma vontade, ali, uma solução para se, vamos digamos assim, para se dar um up, tipo, como se fosse como eu vou dizer? Um estímulo para a pessoa viver. Então ele acha que a continuidade dessas festas, digamos assim, dessas festas desenfreadas, era em si uma solução, algo que mantinha essa população animada e viva nessas festas desenfreadas, sexuais, orgíacas, é o que mantinha essa população ali com a vontade de viver. Então era basicamente isso, ao invés de ter só uma vida monótona, chata, de acordo com o que pregavam os outros deuses e os grandes governantes, tá? Porém, a gente começa a falar, por exemplo, nesse livro aqui que eu falei do Zaratustra, tá? A questão do niilismo, tá? Friedrich ele vem falar sobre a morte de Deus, por exemplo. Eu falei que a arte grega em si, antigamente, ela era muito voltada para uma questão de educação da população, né, para propagação dos costumes morais, éticos, religiosos, para, enfim, servir de exemplo para a população. Porém, aqui, assim falou Zaratustra, ele fala muito da questão da morte de Deus, tá? Como se essa questão tinha ficado para trás, tá? Dos deuses gregos, o deus grego ficou para trás, porém ele fala que esse deus grego foi substituído, tá? Digamos assim, que aqueles deuses que impunham como que os deuses gregos que impunham como que a sociedade devia se comportar, como que era uma sociedade ética, moral, religiosa, econômica, política, como tudo isso devia acontecer, os deuses em si ficaram para trás, porém surgiu um outro substituto, tá? Trazendo ainda essas questões morais, religiosas, éticas e tudo mais, baseado no deus grego em si, e aí a morte do deus grego, porém a gente tem aqui a questão do cristianismo que ainda traz essa propagação. Tá? O cristianismo em si é uma área que realmente tem muito essa questão de impor, de mostrar, digamos assim, como que devem ser seguidos esses valores morais, esses valores da vida, de como a população deve se comportar, como que é uma questão ética, como que é uma sociedade organizada, né? Muito similar, por exemplo, se a gente parar para pensar até na questão de que a gente falou sobre as festas, né, desenfreadas e orgíacas, né? Por exemplo, imagina como que o cristianismo trata isso de uma forma similar, digamos assim, aos deuses da Grécia Antiga, e a gente tem as questões, por exemplo, que a gente pode comparar com não pessoas, mas com coisas que surgem e que são diferentes da nossa realidade, tá? Por exemplo, se a gente pensar na questão das festas orgíacas, né, das festas enfreadas sexuais, então isso se a gente tentar conciliar com o cristianismo, né, a gente não consegue, porque são coisas que batem de frente, digamos assim, tá? No cristianismo, sim, a gente tem uma continuidade da Grécia Antiga, dessa propagação desses valores morais, do sistema de valores da vida, tudo mais. Acho que deu para entender, né? E aqui a gente começa a falar de Freud, tá? Que é o último teórico, grande filósofo que a gente vai falar hoje. A gente fala muito dele. É, enfim, Freud em si, ele tentava criar as teorias do que era uma sociedade concreta, tá? Porém, essas teorias não eram aplicadas para se criar a sociedade, porque a sociedade já estava pronta, tá? Quando ele deduziu que era uma sociedade perfeita, já tinha ser tudo muito bem estabilizado, digamos assim, e ninguém que seguir os conceitos dele para reorganizar isso, digamos, para se replanejar, para se planejar uma nova sociedade. Não, só continuaram. E aí a sociedade veio com essas crises, com todos esses problemas, com violência, com isso, com aquilo. Então, é um pouco similar à sociedade que a gente tem hoje. Aí, ele tentava, a partir disso, tá, algo em comum, assim, entre os três grandes teóricos que a gente tratou, o Freud, o Marx e o Friedrich, tá? Eles tentavam em si compreender as atividades do homem e o dever da humanidade, né? O que o homem fazia exatamente, para que ele fazia, qual era a importância dele aqui na Terra, para onde a gente queria chegar, o que a gente queria, qual era o nosso partido, digamos assim, né? Para onde a gente queria ir, o que a gente queria atingir.
E aí a gente vai ter esses três teóricos, grandes teóricos que eu falo para vocês, que eles começam a determinar mecanismo, procurar mecanismo do porquê, o que sustenta a sociedade, para onde a gente está indo, o que é exatamente, né? Um que é o Marx, que fala que é toda uma questão econômica, que o mundo é muito voltado para uma questão da economia. O outro é o Friedrich, tá? Que ele fala que não, o mundo é voltado totalmente para uma questão religiosa, moral e cultural. Então, a gente começa a simplesmente pensar mais nessa questão do cristianismo, né, de voltar-se uma questão da moralidade baseado nos conceitos da Igreja Católica, né, e também uma questão cultural da população. E já o Freud, ele não se interessa muito por essas coisas, tá? Ele quer entender, na verdade, o que acontece no inconsciente da arte, tá? Ao invés de se preocupar com o que a sociedade realmente vai surgir, ou isso e aquilo, não. O mecanismo dele, acho que é importante a gente entender como que o ser humano, ele, digamos assim, quando eu falei de compreender as dificuldades dos homens, ele quer entender o porquê que o ser humano produz essas obras de arte, por como que ele produz, pensando no que ele produz, porque ele acha que o mundo não é mais transparente, limpo, como representavam os antigos gregos, tá? Na questão da arte ser perfeita, da arte ser maravilhosa, e demonstrar sempre seriedade, uma maravilhosidade imensa. Não, ele pensa que deve ter alguma coisa ali que não é, digamos assim, que a arte deve representar algum mal do interior do próprio artista. Então ele começa a pensar nisso, está baseado numa teoria da catarse. Eu nem comentei com você sobre isso, que era uma questão de purgação do Édipo Rei. É, tinha-se uma história, né, de que o era um casal, e aí era um casal, um homem e uma mulher, e tinha-se o filho. O filho era apaixonado pela mãe, matava o pai e fugia com a mãe. Então, tudo isso gerou uma obra literária, tá? Essa obra literária, ele falava que era como se fosse um processo de purgação, para que a pessoa, ela escreveu aquilo, criou aquilo, para que aquilo não acontecesse na realidade, porque ela conseguia representar aquilo, digamos assim, o desejo dela num papel, tá? Num conto literário, mas sem sofrer as consequências de que se aquilo acontecesse na realidade, entende? Tipo, é mais uma questão da imaginação, de satisfazer a imaginação sem sofrer nenhum perigo. É basicamente isso. Ele fala muito que a arte é essa questão da purgação, da catarse, tá? Simplesmente fazer essa limpeza interior das vontades, dos nossos desejos e tudo mais. Mas para a gente vai ver que ele vincula isso a uma questão aos sonhos também, tá? Ele vincula muito também essa limpeza, essa purgação em relação aos sonhos. Coloquei mais uma frase aqui também, que eu queria ler para vocês, que é dele. Ele fala que a manifestação de pulsões inconscientes, recusas pelo objeto em estado de vigília e maneiras de realizar com total impunidade desejos recalcados. Então, é como se o nosso interior, né, o sonho representa a realização de um desejo, então a gente tem um desejo no interior, nosso sonho representa isso, do mesmo jeito que quando a gente passa para o papel, quando a gente pinta isso, quando a gente transforma isso numa pintura, quando a gente transforma isso em uma obra literária, ou tipo em arte, digamos assim, a gente simplesmente está expondo a nossa vontade ali que seja um mal e se livrando de todos os males e perigos, ou sei lá, que eu posso explicar? Todo o perigo que aquilo seria, que a gente teria se aquilo realmente fosse realidade, entende? Ele fala muito sobre isso. E ele fala que o principal, assim, o item principal que as pessoas utilizam para colocar para fora esses desejos, tudo mais, quando se representa isso em arte ou em sonho, o principal deles é a questão erótica, tá? Tanto voltado para a homossexualidade, quanto para as orgias, isso e aquilo. Ele fala que é o principal, que sempre, desde a antiguidade em si, que era o mais representativo era isso, tá? Tanto nos sonhos quanto nas artes, etc., era mais comum. E ele fala, por exemplo, de Gradiva, tá? Que era Gradiva era uma obra que foi simplesmente feita pensando num caminhar de uma mulher, tá? Foi ali esculpido, foi ali desenhado, digamos assim, num relevo, pensando no caminhar de uma mulher. E aí ele tenta entender, tá? É aí que ele começa a pensar na questão do inconsciente. Mas por que ele pintou pensando nesse caminhar? O que será que tem a ver esse caminhar? Será que é uma pessoa que ele conheceu na infância, que às vezes tinha uma debilitação, que não andava muito legal, e aí ele trouxe isso para o inconsciente, agora ele representou uma pessoa que tem um caminhar perfeito, porque ele se apaixonou. Ele começa a buscar essas questões do inconsciente, tá? E aqui a gente começa a ver essa questão da sublimação que ele fala, porque se eu
se eu tenho as vontades, se eu tive uma questão de do meu inconsciente pensar, né, eh, na questão do Édipo Rei, que eu falei para vocês que era o filho que fugia com a mãe, né, se apaixonava pela mãe e deixava, abandonava o pai, matava o pai e fugia com a mãe. Ele começa a pensar nessa questão de sublimação em relação a esconder as minhas vontades, tá? No interior, mas simplesmente colocá-las para fora a partir de quadro, tá? E ele começa a estudar grandes artistas buscando isso. Dois deles, tá? Muito importantes, Michelangelo e Leonardo da Vinci, mas aqui a gente vai falar do da Vinci em si, do quadro da Mona Lisa, e ele fala que quando a gente, por exemplo, tem um sonho, a gente simplesmente satisfaz o nosso interior, tá? O nosso narcisismo individual. Vamos supor que a gente tem que seja um sonho, enfim, um sonho X, não vou citar nenhum, mas que a gente tem um sonho X, aquilo ali satisfaz a gente quando a gente acorda, né? Porque é um desejo interior. Quando eu passo isso para uma obra de arte, eu tenho que comunicar esse sonho com o meu público. Então, não é uma questão só de me satisfazer, mas uma questão de comunicação com o público. Ele tem que entender essa questão da comunicação, o que significa, né? O que ele está querendo me passar, né? Por meio de uma questão representativa da arte. E ele tenta explicar, por exemplo, esse quadro da Mona Lisa do Michelangelo, do Da Vinci. Tá? Por exemplo, ele começa a fazer algumas leituras tentando explicar a questão das zonas escuras, tá? Nos quadros do Da Vinci, não só da Mona Lisa, mas em todos os Da Vinci, que é uma personalidade do próprio artista. Tenta falar sobre a falta de acabamento das telas, tenta falar sobre tendências que ele considera homossexuais, mas que não são coisas comprovadas também. Então, ele estuda um pouquinho o que significa isso, aquilo, mas até hoje não se tem nada comprovado de que é ou não é uma relação homossexualidade e tudo mais, até mesmo porque, mesmo que ele tivesse tido algum vínculo, acredita-se que ele tenha superado isso, que Da Vinci tenha superado essa questão há muito, muito tempo, antes de se tornar um grande artista. E também a rejeição à procriação, né, de não ilustrar coisas que representam a procriação e tudo mais, e a maneira de pintar o sorriso feminino, que é uma coisa que ele dá grande destaque, tá? Ele fala aqui, será que, né, o sorriso que ele pinta ali é uma questão recalcada, assim? Será que é uma porção recalcada, escondida, sublimada da infância? Sublimou de relação a esconder, tá? Eu escondo no meu interior a minha vontade, mas eu coloco ela na pintura. Então, eu sublimei ela na pintura e só eu sei o que significa aquilo. E coloquei a minha vontade ali na arte. Então, ele fala que será que realmente é uma questão de sublimação, né? Será que ele realmente pintou o sorriso da Mona Lisa ou será que ele pintou da Catarina, que era a mãe dele? Meio que conciliando a questão do Édipo Rei. Lembra que eu falei para vocês? O filho que se apaixona pela mãe e foge com ela e mata o pai. Então, basicamente isso. Porém, começam a surgir várias dúvidas. Eu falo, mas, pera, será que o Da Vinci está falando, analisando isso numa questão dele, ou será que ele está analisando numa questão nossa, né? Numa questão geral, digamos assim? Será que ele está expondo as vontades dele baseado na obra do Da Vinci, ou será que ele está realmente fazendo uma leitura do que Da Vinci queria passar ali? E começam a surgir essas dúvidas, tá? Porém, ele tenta sempre entender essa questão da sublimação nas obras de arte. Ele fala que tem-se um porquê ali, uma questão de se esconder a realidade, tá? Outra coisa que eu coloquei para vocês, arte é ilusão, consolação dos males, toca a verdade do que há de mais escondido. Essa questão da sublimação, de eu pegar esses males no meu interior, coisas que me trariam muito perigo se tornassem realidades e colocá-la ela na obra, mas porém eu tenho uma verdade ali escondida, sabe? Eu pego o que está de verdade em mim e coloco ali. E a estética do Freud, pessoal, ela é uma das, digamos assim, diferente de todos os outros estéticos, teóricos, etc., é uma estética que não se preocupa, é estética do conteúdo. Ela não se preocupa em si com a forma, ela não se preocupa com o jeito que era pintado, com o processo de criação, com as técnicas, né? Não, ele se preocupa em si com, digamos, a questão da sublimação, tá? Essa questão da ideia em si, do que transmite isso. Diz que é um brinde de sedução que se distingue do sonho, tá? Então, nossa aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Preparei com muito carinho para vocês. E precisando de qualquer coisa, é só vocês me avisarem, tá? Estou disponível agora para a gente tirar mais dúvidas, para a gente conversar sobre o conteúdo. Achei a aula de hoje super interessante. Hoje a gente encerra também o nosso livro do que é estética. A gente começa com um novo conteúdo na semana que vem. E por enquanto é isso, pessoal. Obrigado por tudo, viu? Boa semana para vocês, um bom trabalho, fiquem bem.